Eu não sei se já te contaram isso, mas Deus tem grandes e profundas revelações para revelar ao seu coração. Mas infelizmente, o evangelho que nos tem sido apresentado é um evangelho raso, onde as pessoas não são ensinadas a se aprofundarem em Deus. Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Você pode ser a pessoa mais simples aí entre os seus familiares. Você pode ser a pessoa mais simples no seu trabalho. Talvez você nem entenda muito as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Mas eu tenho certeza nisso que eu vou te falar. Deus, ele tem profundas revelações para revelar ao seu coração. Só que isso vai depender da sua disponibilidade e se você realmente quer se aprofundar no rio de Deus. Então vai lá comigo em João capítulo 7, a partir do versículo 37. Olha só o que diz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Agora, olha o que o texto diz, o versículo 38. Jesus está falando: todo aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós sabemos aqui que o próprio texto explica que esses rios de água viva é o Espírito Santo, que todo aquele que crê, que recebe verdadeiramente Jesus Cristo em seu coração, recebe em sua vida. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus na vida do cristão. E todo aquele que realmente crer em Jesus receberá o Espírito Santo em seu coração. Agora, eu tenho certeza que você conhece muitos cristãos e você pode afirmar para mim que todos os cristãos que você conhece e eles fluem dentro deles rios de água viva? O próprio salmista fala que aquele que anda nos caminhos do Senhor seria como fonte de rios ou como uma árvore que é plantada junto a ribeiros, que dá frutos, que frutifica em sua vida e frutifica no reino. Salmos capítulo 1 fala isso. Todas as pessoas, todos os cristãos que nós conhecemos, eles são assim? Frutíferos? E é claro que não. E isso acontece justamente porque as pessoas que dizem crer em Jesus não seguem aquilo que Jesus deixou em sua palavra. Nós precisamos entender que crer em Jesus não é somente ir à igreja aos domingos. Crer em Jesus não é somente acompanhar um vídeo como esse e dizer que crê em Jesus, mas crer em Jesus é se aprofundar. Porque se o Espírito Santo ele já habita em seu coração, você precisa entender que através deste Espírito, você precisa se aprofundar nos rios de Deus, você precisa se aprofundar no rio de Deus. Vai lá em Ezequiel capítulo 48. Perdão, Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 3. Olha só o que diz. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me deram pelos tornozelos. Versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me deram pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esse texto de Ezequiel, no capítulo 47, ele tem vários tipos de cumprimento. Nós sabemos que isso se cumpriu e está se cumprindo literalmente. Um local ali que não era frutífero, que não tinha nem sombra de passar um rio, já está acontecendo em Israel. Você pode colocar aí na internet que você vai encontrar
esta profecia se cumprindo literalmente. Nós sabemos também que existe ali uma profecia para o povo de Israel, uma profecia futura. E aqui também tem uma aplicação espiritual que fala a respeito de um rio, que daria ali árvores, que dariam ali peixes. Mas essa aplicação espiritual, ela serve para os nossos dias, porque Deus, através de seu rio, proporciona um aprofundamento espiritual para os seus servos. Primeiro ele fala, Deus me mostra um rio e eu pude chegar até a medida do rio que batia as águas no tornozelo. E depois ele fala que conforme ele ia caminhando, o rio ele ia subindo e ele ia atravessando e o rio ia subindo cada vez mais. Na realidade não é o rio que vai subindo, mas a própria pessoa que vai entrando no rio e o rio ele vai ficando cada vez mais fundo. Até ao ponto do versículo 5 ele dizer que o rio não se podia atravessar porque as águas tinham crescido. E é exatamente isso que no dia de hoje o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama. Ele está dizendo, entre no meu rio e se aprofunde para que você receba essas revelações. Eu volto lá para João no capítulo 7, a partir do versículo 37, e ele diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós falamos deste rio, nós estamos falando das revelações que o Espírito Santo vai nos trazer. Agora, depende da sua busca. Você precisa entender que ser cristão não é apenas ir à igreja e ouvir a palavra do seu pastor. Mas Deus ele quer que você se aprofunde neste rio para que ele possa revelar ao seu coração. Nós temos uma natureza pecaminosa. É por isso que nós precisamos diariamente nos separar para ir aos poucos se aprofundando no rio de Deus. Lembra no início que o profeta disse? Quando ele deu os primeiros passos, a água bateu nos tornozelos. Ele continuou andando, depois a água bateu no joelho, depois nos lombos, e chegou um momento que ele tinha que atravessar a nado. E eu quero te fazer este convite neste dia de hoje. Deus, ele tem revelações através do rio do Espírito Santo para a sua vida. Mas se você não entender que oração diária e leitura da palavra, se aprofundar na palavra de Deus, vai te levar para este rio, você vai continuar do mesmo jeito, indo à igreja aos domingos e não compreendendo as profundas revelações que Deus tem para a sua vida. E o que eu estou falando aqui não é a respeito da salvação, porque se você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você segue aquilo que está escrito na palavra de Deus, com certeza você é uma pessoa salva. O que eu estou te falando aqui é a respeito de uma profundidade no relacionamento com Deus. O rio do Espírito Santo, que eu acabei de falar, é para pessoas que estão querendo ter mais comunhão com Deus. Buscar mais a presença de Deus através das suas orações diárias. Buscar mais a leitura, o entendimento da palavra de Deus para que Deus desbloqueie profecias que estão acontecendo neste tempo. Você sabia que a boa parte das pessoas que estão confusas a respeito da política, a respeito de assuntos da atualidade, são pessoas que não buscam a presença de Deus diariamente? Pode procurar aí as pessoas que você conhece, pessoas que se dizem cristãs, que estão defendendo pautas políticas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. E isso acontece porque elas não se disponibilizam diariamente para ler a palavra de Deus e para buscar a Deus através das orações. Deus, ele não deixa os seus filhos enganados. Saiba que se você é uma pessoa de oração e se você é uma pessoa que busca a leitura da palavra diariamente, Deus, ele vai tirar as vendas dos seus olhos. Deus, ele vai te dar entendimento e te dar discernimento a respeito dos mistérios da palavra de Deus e a respeito dos acontecimentos que estão ocorrendo neste mundo. Então, eu quero te convidar mais uma vez. Vamos entrar no rio de Deus e se aprofundar nas maravilhosas revelações do Altíssimo? Bom, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua companhia e o meu desejo é que Deus te abençoe ricamente. E sem dúvida, eu te aguardo no próximo vídeo.